prata da casa, tá? Acho que a ideia Prazer, principal, oi, prazer. bem, eu vou começar então o evento explicando um pouco do projeto para vocês. A ideia da primeira semana da Cinemateca e da Cinemateca em si é provocar algum tipo de fomento, né? Então, criar alguma conversa que também vá além da universidade e também juntar os alunos da universidade para falar sobre cinema e possibilitar, a partir desse momento nosso que a gente está vivendo, um pouco de intercâmbio, né? Para a gente conhecer um pouco do cinema do Nordeste e fortalecer, né? Acho que a ideia é juntar um pouco os estados para a gente conseguir ter pessoas que se conheçam, né? Às vezes equipes que possam se formar, talvez. E eu acho que a gente tem que conhecer mais dos nossos filmes. Às vezes a gente não conhece tanto, né? Dos filmes de um estado e de outro. Às vezes a gente, inclusive, vai para um circuito que já está muito formatado, né? Então, eu acho que a proposta dessa primeira semana e dos eventos que a gente tem promovido é justamente estabelecer esse intercâmbio. Então, eu queria, primeiramente, agradecer a vocês para a gente poder iniciar essa conversa e falar para vocês que é um prazer a gente poder estar realizando isso. E eu acho que para frente a gente vai conseguir ainda fazer isso, porque o hibridismo vai estar aí para ficar, né? Eu vou apresentar a vocês, eu que vou mediar, quem ia mediar era a Joana, mas infelizmente ela teve um problema de saúde, e aí ela não conseguiu participar, ela está se recuperando, está tudo bem, mas eu vou mediar, tá? E eu vou apresentar vocês primeiro, para que vocês se conheçam, eu acredito que o Wesley e o Jorge já se conhecem, mas que o Lucas, para vocês conhecerem o Lucas e o Lucas conhecerem vocês. O Lucas, então, ele é graduado no curso de Cinema e Audiovisual da UFES, né, da Universidade Federal de Sergipe, e ele é atualmente mestrando também da mesma instituição. A gente tem um programa de pós-graduação interdisciplinar em cinema, que é legal também vocês conhecerem. O Lucas, ele é uma pessoa que já transitou bastante aqui por tudo quanto é tipo de produto audiovisual, então ele já atuou em várias áreas e está apresentando esse curta que é o Zélia, e ele montou uma produtora recente, eu não sei quanto tempo que tem, né, Lucas? Tem um ano? A Lama Filmes, né? Filmes de Lama, É filme de certo? lama. Isso, falei certo, né? Bem, o Jorge Pedrosa, ele é diretor, produtor e roteirista, né, formado pela Escola de Cinema no Maranhão, chama IEMA, é até interessante para a gente conhecer, eu não conhecia. Ele é sócio e proprietário da Casarão Filmes, LTDA, e aí entre os curtas realizados que ele já fez, estão, eu estou aceitando também aqui as pessoas, tá, gente? Entre os curtas realizados estão Você é Diferente, que rodou o festival, ganhou prêmio, e o seu segunda curta-metragem é esse, o Colidiremos, que a gente vai conversar hoje, de 2019, que também rodou bastante festival, né? Que ele fala que são 14. Em 2020, o Jorge também lançou um terceiro curta-metragem, que chama Macho, selecionado também para 5 festivais e mostras. E, além disso, o Jorge também idealizou mostras, que eu não sei como se pronuncia, mas eu acredito que seja Quelly, né? Que é uma Mostra mostra Kelly. nacional ah, Mostra Kelly. Kelly, Ah, legal, Kelly no é nome. um nome, né? Eu imagino Sim. que seja um nome, talvez, né? E é uma mostra nacional de cinema de gênero e sexualidade, e é o primeiro evento do cinema com temática exclusivamente LGBTQI+, né, do Maranhão. E aí ele tem outros projetos em vista que depois a gente pode falar, justamente que a gente estava falando sobre a Lei Aldir Blanc, né? O Wesley Oliveira, ele é formado em jornalismo pela UFPI, né, pela Universidade Federal de Piauí. Ele também, pelo que ele falou aqui na biografia dele, ele transita por várias áreas da produção. Ele já produziu alguns interprogramas para o Canal Futura em 2018 e 2017, como um mini-doc que chama As Marias da Graça, e tem alguns outros, né? E ele produziu coletivamente o documentário
em curta-metragem Reação do Gueto, em 2017, O Pranto do Artista, em 2018, Mulheres de Visão, 2018 também, As Canções de Minha Avó, de 2020, e Memórias do Isolamento, em 2020 também. E outros curtas. Então, é um prazer recebê-los. E a gente está com uma proposta de conversar aqui nessa semana, começar um pouco a conversa a partir de uma temática espacial. E a ideia de juntar vocês, né, de colocar vocês num grupo, foi muito de trabalhar com a questão de espaços que estão muito dentro de um privado, um espaço único, inclusive, assim, tem muita, todos os três filmes estão muito focados dentro de um único espaço. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, e isso é para vocês três, é como que vocês pensaram em relação a esse espaço, né? Se esse espaço ele ocasiona dificuldades para a mise-en-scène, como é que foi essa relação pensada para a mise-en-scène? Se eram espaços já determinados, né, como é o caso do Wesley e do Lucas, né, que já estão espaços constituídos, mas no caso do Jorge, como é que foi a busca dessa locação? E só falar um pouco sobre essa dificuldade de pensar um único espaço para você montar o filme, para você pensar na mise-en-scène, para você pensar nos planos, o processo de criar a partir de um espaço único, né? Então, podemos fazer uma rodada de Jorge, Wesley e Lucas, pode ser? Começo então, não é? Eu acho que, em relação ao espaço, a primeira coisa era a falta de grana, que a gente trabalhou com, tipo, sem nenhum tipo de edital nem nada, era basicamente meu dinheiro, mais o dinheiro da produção que me ajudou. Então, eu não pensei em nada muito mirabolante que envolvesse externa, então eu pensei, eu vou fazer um curta-metragem que fosse todo dentro de um apartamento. E como é um filme que fala sobre um relacionamento abusivo, então eu achei interessante criar esse apartamento, que é um apartamento bem antigo, que fica no centro de São Luís, criar com uma certa prisão entre esses dois personagens que não conseguem se largar e são obrigados a conviver o tempo todo um com o outro, sem muitas. Como é que eu posso dizer? Sem interferências externas demais. Então, eu acho que foi a falta de grana mais o roteiro que ajudou tudo para fazer tudo em um espaço só. Então, acho que é isso. E como É, foi, Jorge, assim, oi, pensar em desculpa. construir essa, por exemplo, os quadros, porque eu vejo que seu filme tem muita moldura, né? Uhum. Então, como é que foi pensar assim, aonde eu vou colocar a câmera, né? Assim, como trabalhar esse espaço? Sim, eu sempre fui muito fã de câmera fixa, então eu sempre estudei muito pintura, então eu meio que dei um desafio para os meninos da fotografia, que era tentar refazer planos, pinturas, no caso, planos como se fossem pinturas. Então, a gente fez diversas visitas a vários apartamentos, até achar o apartamento perfeito para que a gente conseguisse criar como se fosse uma moldura em cada plano. Então, e depois disso começou o trabalho com os atores para que todas as emoções conseguissem se encaixar em cada plano, em cada coisa certinha, sem fugir muito. Porque eu não queria fazer câmera na mão e nem queria fazer, enfim, novamente, não podia fazer nada que encarecesse o nosso projeto. Então, por gostar de câmera fixa, acabou facilitando tudo. Então, é isso. Wesley? A minha relação com o espaço é mais documental, né? Até pela proposta, pelo estilo, e pelo envolvimento com o tema, assim, com a temática, né? É minha própria avó em um momento de isolamento, e eu já vinha trabalhando essa relação dela com a câmera, né? Construindo coisas a partir da memória dela. E eu acho que o espaço em que ela convive e conviveu e que sempre vem nas memórias dela tem relação, né, com a proposta, assim. Principalmente num período como esse, né, de isolamento em que a pessoa se volta totalmente para esse espaço, né.
começa ganha outro sentido, assim, um sentido de prisão, né? De repente, ela se dá conta de que não pode sair de casa, e aí, apesar de que não tinha mais tanto hábito de sair de casa, né? Então, muda um pouco as coisas, assim. E aí foi pensar isso, né? Quando eu coloco umas cores mais terrosas, né? Umas sombras, umas grades, é para trazer um pouco essa ideia, né? De como é que esse momento ressignificou um espaço, assim. Passa a ser uma coisa mais tem uma conotação mais de prisão, assim, de aprisionamento mesmo. E é um pouco a memória, né, dela, assim, a coisa que vai e vem. Então, eu não sei, eu acho que eu, de alguma forma trago isso no filme, assim. Mas não tanto na narrativa, mas por uma coisa de fotografia mesmo, de imagem, assim. Sim, Lucas? Pronto. Então, eu acho que a questão do espaço em meu filme, acho que na verdade foi o que possibilitou que ele existisse, na verdade, porque, tipo, inicialmente minha ideia era muito mais filmar o apartamento, porque, como copiando completamente a narração, tipo, tá num contexto de minha avó com Alzheimer, ela não conseguia mais ficar sozinha em casa, e aí a gente foi lá para ver o que, tipo assim, desarrumar as coisas e tal. Então, assim, tipo, a gente alugou o apartamento, acho que foi em setembro, e acho que a gente começou a ir lá em julho, se eu não me engano. Então, tipo assim, foi muito um processo em relação ao espaço, muito de, para mim, assim, tipo, de retenção, assim, eu queria poder acessar esse espaço a partir dessas filmagens, depois que ele não existisse mais. E acho que a constituição desse espaço também não era só exatamente aquele apartamento naquela avenida, mas um espaço também que ele se construía e que era uma reverberação de um outro espaço, que foi tipo a casa que meus avós moraram no centro, que eles moraram tipo, por mais de 30 anos nessa casa, e foi a casa que eu cresci quando criança, porque meus pais moravam lá, e tipo, e depois assim, tipo, quando era criança, meu pai trabalhava viajando e minha mãe era professora e trabalhava, tipo, no centro. Então, tipo, essa casa era no centro, então sempre que minha mãe ia trabalhar, ela me deixava lá. Então, tipo, todas as tardes eu passava na casa dos meus avós. E aí é muito uma relação de entender o espaço a partir dos objetos que estão compondo esse espaço. E aí muito a coisa de pensar, caramba, tipo, tem determinado relógio que eu vi durante toda a minha vida, tem determinado telefone, as bonecas que eram de minha avó, que eu vi durante toda a minha vida, tipo, eu não sei se eu ainda vou continuar, se eu ainda vou continuar vendo essas coisas. E aí acho que muito da ideia do filme foi a partir disso. E o que veio depois que minha avó faleceu, eu acho que foi muito porque eu já tinha começado esse processo, porque eu já tinha começado a fazer essas filmagens, e que se não fosse essa relação com o espaço, se, por exemplo, se minha mãe não tivesse a ideia de colocar o apartamento para alugar, esse filme não existir, por exemplo. Que é isso. Perfeito. Tem uma outra coisa que, assim, eu não vou querer monopolizar a conversa, tá? Mas eu queria que, assim, quem quisesse pode colocar já a mão para a gente colocar em inscrição ou colocar perguntas aqui no chat, também fiquem à vontade. E vocês também conversarem entre si, né? Porque eu acredito que vocês também acabaram vendo os filmes um do outro, né? Se tiver alguma curiosidade, eu vou passar a fala para a Ivana. Eu tenho até pergunta para fazer, mas vamos passando. Oi, Ivana, pode falar. Olá, gente. Eu acho que eu sou a mais intrusa daqui. Eu estou tentando ligar a câmera. Eu sou de Salvador, eu estudo dança na Universidade Federal da Paraíba, escritora também. E Que legal. estão me ouvindo bem? Estamos te escutando, sim. Vou fazer essa câmera. Oi, oi. E eu estudo hoje o K-pop, não me condenem. Só que o K-pop me levou para o despertar, para entender melhor a linguagem cinematográfica. A partir do filme Parasita, esse meu amor pela Coreia, né, me levou a querer conhecer mais e eu me apaixonei
Tanto que agora está tendo a matrícula, eu solicitei dois componentes de cinema para tentar fazer, ver se a Facom vai liberar para mim. Mas eu quero trazer aqui um relato que eu acho que vale a pena, né? Que é isso que o cinema faz com a gente, né? Produz sentido, a arte faz com a gente. Eu não tive condição de assistir todos, porque eu estou trabalhando numa matrícula do SISU, e eu parei para ver exatamente Memórias de Isolamento, do Wesley. E aconteceu uma coisa, assim, eu não consegui ir até o final, pelo seguinte: muitas fotos que aparecem no começo lembram a minha infância. Tem uma menina ali que sou eu, vamos dizer assim, encarnada e escolhida, né? Mesmo cabelo, mesmo tipo de roupa. E eu começo a ver o toca-CD, aquele módulo de som. Gente, eu caí num choro. Pelo seguinte, minha mãe faleceu em 22 de abril, já tinha Alzheimer há muito tempo, ela descansou, mas infelizmente foi pelo Covid, uma longa história. E eu não tive a sorte de ser amada por ela, nem a sorte de amá-la. Nós tivemos uma relação muito conflituosa. Mas sou a filha mais parecida em nível de visão de mundo, política, de arte. E pronto, né? Abriu aqui, finalmente o luto se fez, eu chorei. E dizer assim, eu vou até o final. Mas saiba, Wesley, que você conseguiu mexer com o emocional de, no mínimo, uma pessoa que fui eu. E agradecer, gente, de estar aqui. Eu sou intrusa, eu estou querendo conhecer, eu estou muito curiosa e estou amando. Viu? A oportunidade. Obrigada. Eu agradeço. Legal. Alguém quer já começar a perguntar, fazer algum comentário? Ou eu posso continuar na instigação da conversa? Você vai falar alguma coisa, Wesley? Não. Enfim, é o que eu acabo escutando, né, desse filme. É um filme que eu não tinha, assim, intenções de divulgar mesmo, de publicar. E isso partiu muito de amigos próximos que acreditaram, assim, que como ela, né, trouxeram isso, de que se identificaram com elementos que até então eu julgava muito íntimos, assim, da família, né, que são fotografias bem específicas, mas que dizem muito de uma época, né. Esse é o poder do documentário também e dessa estética. Fico feliz, fico até um pouco emocionado, assim, porque eu já venho desse processo de documentar a vida da minha avó, e essa coisa da memória dela. Tem outros trabalhos nesse sentido, mas ainda é meio que um grande filme em construção. Assim como o Lucas, eu tenho essa vontade de descobrir mais sobre a história dela, assim, a partir da oralidade, né? Então, é uma coisa que eu faço mais para mim do que para as pessoas, assim, mas que bom que reverbera, né? E de alguma forma as pessoas se identificam e se emocionam também. Fico muito feliz, fico muito grato. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para vocês com relação a, assim, não é à toa assim, que os 3 filmes estão aqui, porque são 3 filmes muito, para mim, de alguma forma, fortes de diferentes maneiras, sabe? Mas a coisa que eu queria saber era com vocês, assim, a relação entre a ideia de um espaço e de um perigo, sabe? A ideia, por exemplo, do George, de pensar, eu tinha pensado, por exemplo, a questão do espaço, quando você falou que é um relacionamento abusivo, eu nem pensei que era um relacionamento abusivo, eu pensei, por exemplo, em aplicativo, sabe? Em questões voltadas para isso, sabe? Como esse espaço do privado, ele pode ser um espaço perigoso também, né? De você colocar um outro, né? Por isso. Enfim, no Wesley, eu acho que tem muito a questão do próprio momento que a gente está vivendo. Então, assim, esse aprisionamento, ele tem um perigo para mim, tanto com relação ao vírus, né, em si, e com relação à própria a relação que ele cria com a avó e a avó falando, né, porque também emocionou muito isso, dela querer ver as pessoas, né, assim, é quase como um perigo, inclusive, que a gente vive
momentaneamente, né, que é de sanidade até, né? A gente precisa de afeto, a gente precisa de carinho. E o do Lucas, para mim, era uma questão muito afetiva com relação a uma perda, um medo da perda da memória da avó, né? Do começo da memória relacionada ao Alzheimer. E aí depois, quando o filme dá aquela virada, né? Que é quando ele, enfim, ele filma o velório, que para mim é uma cena extremamente forte. Quando a partir daquilo você, inclusive, sente o perigo de perder essa memória também dessa pessoa, né? E aí você vê ele reconstruindo. Então eu queria que vocês comentassem como vocês veem assim essa relação entre essa ideia de um espaço do perigo mesmo, né? Que vocês foram construindo isso, né? No filme. Enfim, quem quiser falar. Eu posso começar. Então, eu vejo essa coisa do perigo muito no sentido de tentar entender enquanto um método, quase que um não método, assim, no sentido de não saber exatamente o que vai acontecer, mas de estar filmando muito no impulso de, tipo, tem alguma coisa aqui que eu não posso perder essa coisa. E aí, quando você falou das coisas do perigo, eu lembrei muito de um texto, né, sobre o risco do real, de tentar, não sei, de tentar mesmo, sabe, tipo, assumir que vão ter coisas que vão aparecer e que, inevitavelmente, vão acabar entrando no filme, mas eu vejo muito essa questão do perigo como talvez uma coisa de assumir o não controle, de que qualquer coisa pode acontecer, assim, tanto que quando eu tava filmando apartamento, as coisas que eu filmei, tipo assim, foi tipo assim, na hora que, sei lá, que eu vi uma carta que meu avô mandou para minha avó falando que tinha uma filha para o casamento, uma folha seca dentro de uma bíblia que foi de umas flores que meu tio deu para minha avó. Todas aquelas coisas, tipo, eu tava vendo pela primeira vez. Então foi tipo assim, foi uma coisa de a cada visita, já que tava tipo desarmando as coisas, eu ia entrar em contato com alguma coisa que eu não tinha conhecimento, e acho que essa questão da curiosidade mesmo foi o que acabou impulsionando o filme. Então acho que eu vejo muito nesse sentido mesmo, de, não sei, de estar disposto ao acaso mesmo. Para mim tá bem relacionado a essa tensão, assim, de querer ter esse registro, né? Cresci numa família que não tem um histórico, assim, de preservação da memória por meio de qualquer coisa, assim. O que sobraram foram fotografias, né? Essas fotografias analógicas. Então eu já vejo essa coisa do audiovisual como uma ferramenta mesmo, que é bem que a gente assume, né, diversos riscos assim, porque é uma construção nossa, né? É meio que trabalhar em cima de um contexto, de memórias que não são nossas, então há um risco muito grande, né? E o grande perigo também de que isso pode se tornar, o que isso pode se tornar no futuro, até para mim mesmo. Então, eu como ainda estou nesse processo, né, dessa documentação, eu ainda penso, sim, em relação a esse perigo, sim, sobre... Na verdade, eu penso nisso o tempo todo, sobre o que que isso pode ser, assim, o que que eu posso... Qual é a minha responsabilidade também, principalmente sobre isso, e o que eu quero encontrar, assim, quando eu começo a filmar coisas como isso, como os hábitos da minha avó num período específico, assim, da vida dela, né? Sobre o filme específico, foram coisas, assim como o Lucas, que iam acontecendo, né? Eu já vinha trabalhando essa coisa do olhar em relação a ela, a existência dela, mas algumas coisas foram acontecendo, como aquela ligação, aquela videochamada, ela revirando os discos, CDs, e o próprio quintal, enfim, coisas que é do dia a dia que eu fico exercitando o olhar e acabo construindo, né, alguma coisa sobre, assim. Então, os riscos têm mais relação com o afeto mesmo, em trabalhar essas imagens, né, uma coisa muito pessoal,
Não é como um VT comercial que eu faço para um cliente e pronto, no outro dia eu já esqueci, entendeu? Eu sempre vou poder ter a oportunidade de revisitar aquilo e sentir também aquilo de outras formas. É outra coisa, assim. É meio que ressignificar a ideia de cinema, assim. Para quem faz, né? Não sei para quem assiste e tem outras impressões. Eu acredito que também se relacione com isso. Wesley, eu tenho uma dúvida, assim, uma pergunta, na verdade, de decisão sua mesmo, com relação à mise-en-scène do filme. Por que você decidiu mostrar a sua avó mais pro final? No, no, Mostrar como o assim? rosto dela, sabe? Sim, sim. Eu acho que é como eu estou explicando, né? Eu exercitava o olhar de várias formas, assim, as coisas que ela estava fazendo. E ela, nessa época que eu comecei a filmar, ela evitava um pouco a câmera. Então eu respeitava isso e, de alguma forma, esperava o momento certo, né? Quando ela se sentia mais à vontade. Então, quando a câmera mostra detalhes do rosto, é porque ela realmente ela está bem à vontade, assim, ela não está se incomodando e ela está até sussurrando uma canção. Então é isso, eu meio que ia no tempo dela, assim, também. Quando ela se incomodava com a câmera, eu já me afastava mais. E é meio que essa relação, assim, de troca. Então, o filme é meio que nosso também, assim, é feito. Ela meio, mesmo sem entender de técnica, mas eu respeitando essa relação, acho que acaba construindo um pouco isso. E aí, o filme ele é muito sobre um período muito específico, assim. Acho que eu filmei uns 3 dias e já fiz o curso. Então, tem esse processo, né? Do tempo que eu apareço com a câmera até o tempo que ela se acostuma, né? Então, há esse afastamento e aí vou chegando mais próximo. Acho que isso funciona como um método para qualquer, né, trabalho nesse campo do documentário. Enfim, é um pouco disso, uma mistura de coisas. Não, obrigado. Acho que respondeu bem, Jorge. Eu acho que no meu filme, tanto esse quanto o meu primeiro, ele foi pensado em pregar uma peça no espectador. Então, eu acho que primeiramente criar uma certa ambientação, tipo de um mistério, de uma tensão crescente, e no final se torna um filme de terror ultraviolento. Então, isso faz parte também da minha própria formação no cinema, porque eu comecei a ver filme de terror desde criança, e com o passar dos anos eu fui me entendendo como homem gay e comecei a pesquisar mais sobre cinema LGBT. Então hoje em dia, quando eu escrevo, produzo alguma coisa, eu meio que tento unir, acho que os dois gêneros que me fizeram gostar de querer produzir cinema, principalmente. Então, eu meio que essa tensão, ela é meio que involuntária, assim, de certa forma. Esse perigo no final. Jorge, mas você acha que a minha interpretação é possível? Como Dos assim? aplicativos, da Pode ideia ser dos também, pode ser aplicativos. também. Eu acho muito interessante porque ele é um filme que ele começou com um começo, meio e fim. Ele tinha todo um aprofundamento de personagem, mas com o passar da produção, ele foi meio que perdendo essas coisas e se tornou um filme meio que sem sentido. Então eu acho muito interessante quando me trazem essas ideias sobre o filme, porque pode ser isso também, entendeu? Mas pode ser também aplicativos e perigos de relacionamentos afetivos. Não, eu achei super, tá? Eu acho isso super um questionamento, inclusive pós-moderno, sabe? Carol? Boa noite. É, Todos os três filmes, para mim, são muito carregados de sentimento. Eu queria saber como vocês construíram isso durante eles, porque pelo menos eles são fortes. E se construíram também, né? Se não foi um acidente. Não sei. Wesley, pode começar. O meu, assim, como eu já comecei a falar, né, é uma relação de neto e avó, então já vem de um tempo, assim, meus próprios exercícios com audiovisual dentro de casa, sempre usei ela, assim, como sujeito, né,
E ela já é uma personalidade, assim, então as narrativas vão surgindo naturalmente. É muito bom para exercitar esse tipo de coisa. Então, é isso. Foi uma coisa muito construída sentimentalmente, claro, por ser minha avó e tal, mas também por querer sempre essa instiga, né? Ter sempre essa instiga de querer guardar, de preservar o que ela fala, os hábitos dela, mesmo que sem intenção de algum dia construir alguma coisa para ser publicada, né? Como um filme. E Considerando esse... também. Desculpa, Oi. pode terminar. Não, pode falar. Não, é que eu queria... Considerando esse hábito que você disse que as narrativas vêm fácil, foi difícil você selecionar as imagens de arquivo que iam aparecer no filme? Porque eu acho que muito que vem pra Então, gente tá ali. então eu nem contei, né? Mas esse curto em específico, ele surge no dia do falecimento de uma tia-avó, né? Que é uma irmã dela, que ela estava tratando um câncer no hospital, e aí ela ficou muito mal, assim, era início da pandemia, a gente suspeita que tenha sido, né, Covid. E aí minha avó ficou muito abalada, assim, e a forma que eu encontrei de tirar um pouco ela desse trauma foi revisitando fotografias que a gente tinha. Então, aquele primeiro áudio dela comentando as fotos foram disso, né? O filme ele nasce um pouco desse momento e eu não filmo ela sempre, né? Quando estou em casa, quando eu posso estar com ela. Então, eu comecei a filmar desse dia em diante e foram os momentos, né, de pandemia mais graves, assim, em que realmente estava toda aquela tensão, sem saber o que iria acontecer, né? Então foi meio que isso. Eu aproveitei esse momento de isolamento para trabalhar isso, né? E de alguma forma amenizar a dor dela. Então as fotografias são as fotografias que ela guardava, né? Que a gente revisitou e aí eu pedi para ela rememorar, ela foi contar o que ela lembrava, né? De cada foto. Então são essas as que eu uso no filme. Eu só digitalizei. Então é meio que isso, né? Mais uma vez ela intervindo no filme, as escolhas dela, são coisas que ela guarda, assim, com ela. Eu acho que sobre emoções, eu escrevi o roteiro quando eu tinha, acho que 18, 19 anos. Na verdade, fiz o primeiro rascunho, então era muito fresco na minha cabeça essa coisa de estar em um relacionamento, essa necessidade que os jovens sentem de estar em um relacionamento afetivo, etc. Então, eu transportava isso para os meus roteiros e, ao mesmo tempo, tentava meio que ressignificar isso de alguma forma. Então, eu colocava a temática de terror e porque acabava ficando apenas muito romântico e isso não combina comigo. Então eu acho que pegar uma história que pode parecer clichê e pegar as minhas próprias referências era o que estava muito na minha cabeça na época. Então por isso que eu levei o roteiro adiante e produzi ele quando eu tinha acho que 22, 23 anos. Então, enfim, mas era uma coisa daquela época. Hoje em dia eu já penso em outras coisas, ainda bem. Vê que a gente muda também, né? Breno. E, inclusive, muito legal como você colocou isso pro terror. Horror. É o Lucas antes. Ele não Ah, é o respondeu. Lucas. Sim. Depois o Então, Breno. sobre essa coisa, não sei, da construção, de como que também eu acabei me envolvendo nisso. Não sei, tipo assim, eu acho que talvez a coisa do pontapé inicial pro filme existir, a coisa do apartamento e tal, foi um pouco no acaso, e que aí depois, quando minha avó faleceu no velório, eu fiquei pensando, caramba, velho, que doideira, sabe? Tipo, eu já tava filmando essas coisas, sabe? Mas ao mesmo tempo criou uma certa naturalidade, assim, sabe? Porque pra minha mãe mesmo era muito importante, assim, tipo, que eu estivesse filmando ali no velório, por mais que seja estranho filmar num velório, mas que naquele contexto todo fazia muito sentido. E uma coisa assim também que, nessa coisa da construção, é que eu acho que tem muito uma coisa que eu tento fazer, pelo menos inicialmente,
é de reagir a essas imagens que eu acabei fazendo, tanto que eu tentei, tipo, montar o filme a partir de coisas que eram significativas para mim, em algum sentido, e tanto que o primeiro corte, que na verdade, tipo assim, esse filme foi meu TCC, eu apresentei em abril do ano passado, e aí eu considero, e aí o segundo corte do filme, que aí foi quando eu meio que tornei ele público, assim, e que também foi muito por causa do edital de finalização, do de Blank, mas que aí depois eu posso falar mais disso. Nesse segundo corte, que foi o momento que eu escrevi a minha narração. Porque o primeiro corte foi todo, tipo assim, eu com o gravador, olhando para as imagens, e aí eu começava a falar, tipo assim, o que é que faz sentido? Tanto que tava bem feio, assim, a narração, porque tava toda picotada. Porque às vezes eu me embolava e tal, mas eu tinha uma coisa de que eu não queria escrever. Eu queria ter muito essa coisa de tipo, quem tá reagindo a essas imagens. E, sei lá, por exemplo, a imagem que eu falo, tipo, esse filme é uma ficção, foi engraçado, porque foi um momento que eu mais tentei montar o filme, assim, que a inquilina foi no apartamento, eu falei com ela e com minha tia, ei, vamos filmar, tipo, você apresentando o apartamento pra ela, pra aparecer no filme e tal. E quando eu assisti isso em casa, eu achei muito engraçado, porque tava muito fake, sabe? E aí eu fiquei muito essa coisa, tipo assim, eu quero também mostrar que isso tava fake, como que foi pra mim isso. E aí, não sei, e também tem muita coisa que acabou não entrando. Eu filmei depois que minha avó faleceu, que minha mãe, tipo, se acidentou 5 dias antes dela falecer. E aí eu até filmei um pouco minha mãe, então, tipo, tem algumas imagens de minha mãe que eu pensei que poderia entrar no filme, mas que acabou não entrando. Tanto que tem uma lembrança que eu tenho que é bem engraçada, porque, e que te envolve, Carol, porque quando eu tava na monitoria quando eu tava na monitoria com Bia, ela era minha orientadora, e era a monitoria da turma de Carol. E aí, tipo, eu tava mostrando umas imagens pra ela, e aí tinha uma imagem de minha mãe, inclusive, que era, ela, tipo, com a perna enfaixada e tal, que ela tinha quebrado a perna, no dia que Lula foi solto. E aí eu mostrei isso pra Bia e Carol falou, caramba, isso é tão democracia em vertigem, sabe? É tão Petra Costa. Eu achei isso muito engraçado. Mas não sei, acho que é um pouco disso, assim, eu acabei viajando em algumas coisas, mas é porque realmente, inclusive, quando eu cheguei aqui pra falar desse filme, eu lembrei muito dessa situação, que, não sei, foi Eu engraçado. não lembro disso. Mas, Breno, eu já vou soltar. Esse filme me lembra muito o falecimento da minha avó em 2017. Veio toda a família e velórios. E eu absolutamente nunca conseguiria gravar aquele velório. E hoje, vendo Zélia, eu sinto muito por não ter gravado aquelas coisas. Eu queria saber para você e para sua, como foi a reação da sua família também, com você liga gravando. Então, tipo assim, pra minha mãe, pra minha tia, que tava acompanhando o processo, foi bem natural. E tanto que, na verdade, tipo, eu levei a câmera pro velório, muito aquela coisa assim, preciso filmar. Mas quando eu cheguei lá, eu não tive coragem de filmar. Só depois que minha mãe veio falar comigo, e aí chegou, Lucas, você não vai filmar não? Tipo, é importante, você trouxe a câmera e tal, sabe? E eu não sei, eu acho que tem muito uma importância, o filme tem uma importância bem grande, assim, pra minha mãe. E para ela era importante que ele existisse e tal. E tanto que minha mãe pensa muito numa coisa de sua avó sempre quis ser artista e tal, não sei o que, eu acho muito interessante que você tenha feito um filme dela e que ela esteja sendo vista por várias pessoas, sabe? E aí tem disso, assim, tanto que a parte que minha mãe menos gosta do filme é a parte que eu comentei, que é tipo, esse filme é uma ficção. Que ela fala, não, pô, isso aqui é nossa história e tal, não sei o quê. Porque, na verdade, quando eu tento falar em ficção, é muito uma dimensão de que isso é um recorte, uma criação minha. Tipo assim, pessoas que viveram a morte de minha avó, sei lá, passaram por isso de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que eu queria muito tentar jogar essa coisa de um certo lugar de fala, porque vou ser muito sincero, eu tinha muito medo de meu tio ver o filme e detestar. Porque que assim, minha avó tem, tipo, tinha 3 filhos, tem 3 filhos que ainda estão vivos, que é minha mãe, minha tia e esse tio.
E ele, tipo assim, não participou, tipo assim, do processo do desmonte do apartamento e tal. Então, eu não sei, eu tinha muito medo de como ele ia lidar com esse filme. Tanto que ele só viu, na verdade, o filme quando ele foi selecionado no primeiro festival, que foi a mostra Os Manes Sem Bene, e que eu pensei, o filme vai estar público, então ele precisa ver. Aí eu imprimi um cartaz, comprei um pendrive, coloquei o filme e entreguei na portaria do condomínio dele, assim. E que, inclusive, ele nunca comentou comigo sobre o filme, e aí acho que é muito essa coisa esse filme é uma ficção, acho que é um pouco disso, assim, sabe? Tipo, sei lá, esse filme pode não ser verdade pra você, sabe? Mas pra mim é verdade, sabe? De alguma forma. Acho que tem uma coisa que eu ia falar, mas que inclusive eu ia falar no início, mas que eu acabei esquecendo, mas acho que eu vou lembrar. É aqui. Obrigada. Breno? Não, pior que a minha pergunta era realmente nesse viés, assim, e meio que ele já respondeu, porque o que mais impactou mesmo foi esse gesto dele de entender que aquelas imagens estão sob o domínio e a manipulação dele ali na edição. E aí eu queria saber a partir de qual momento ele teve esse gesto consciente de fazer isso, mas ele meio que respondeu que, tipo, a partir desse segundo corte, ele percebeu que teve coisas encenadas, que teve coisas que foram, tipo assim, claramente combinadas, então meio que já foi tudo respondido e o filme destoa dos outros dois por causa dessa consciência dele em saber que é o olhar dele que está sendo tratado, sabe? E é a parte que me comove, assim, do filme, eu gosto muito. Bem, enquanto outras pessoas querem comentar, eu queria falar que minha avó também chamava Zélia. Então, foi assim, para mim, desde quando você pegou e falou, foi meio que, nossa, também vai me remeter, né? Mas tem uma coisa muito interessante que eu queria perguntar para vocês dois, que é assim, por que essa relação com as avós, né? O que é essa relação com as avós levaram vocês a quererem gravar, sabe? Às vezes fica parecendo que, não sei se é uma reconstrução da nossa memória em si, sabe? Mas, por exemplo, quando eu vejo as fotos que o Wesley mostra no começo, né? Parece que é uma coisa que parece que a avó perdeu tanto, está perdendo tanto, tanto na pandemia quanto na própria vida, né? Parece que a vida dela era cheia de gente. E agora ela se resume a ficar em casa, né? Assim, a estar em casa dentro de um cotidiano, né? As fotos, inclusive, às vezes ela, como o Instagram também, elas enganam um pouco, mas ali parece que está um cheio, né? E o Lucas, eu queria saber, assim, por que essa avó, né? Você tinha uma relação com essa avó, assim, era uma pessoa que você tinha já uma relação muito forte, né? Eu fico pensando nas minhas avós mesmo, né? A minha avó eu tenho uma relação muito forte e aí você me fez ter vontade de, de tentar colher os relatos dela. Minha avó tem 90 anos e eu nunca colhi nada dela. E agora eu tô com vontade. Eu descobri que ela morava na roça, coisa que eu nunca soube, por exemplo. E do Jorge, eu queria saber de uma coisa. Me parece, Jorge, que tem uma questão também política sua, né? De querer, parece, eu não vi seus outros curtas, mas parece que você vai numa linha, né? Os outros também são ficção, vão ser ficção. Essa é uma forma também, porque quando a gente está aqui colocando nos outros, com os outros filmes na relação, né? Existe uma posição maior dos outros de se colocar dentro da própria imagem, né? Aí eu queria saber, a sua relação com a ficção é uma maneira também de se colocar na imagem? De que maneira que você pensa isso? Assim, é um controle dessa imagem? Então, sei lá, quem quiser pode começar. Eu acho que no meu caso é mais uma rebelião local minha, por exemplo, porque eu moro aqui eu sou no interior do Maranhão, mas eu moro aqui em São Luís há mais ou menos 10 anos já.
E quando eu tive contato com o cinema local daqui, eu vi que era um Tô te cinema escutando muito baixo, Jorge, se Desculpa. puder. Quando eu comecei a ter contato com o cinema daqui, eu percebi que era um cinema muito enraizado em questões de lendas maranhenses, etc. E apesar de serem bons filmes com temáticas interessantes, eu acho que eu não me senti representado. Então, primeiramente, aqui no estado não existia, e é muito pouco até hoje, o cinema LGBT, a criação de filmes LGBT, exibição de filmes LGBT e também o cinema de terror. Então, como são as minhas duas maiores referências, então eu pensei, vou juntar essas duas temáticas e vou produzir o cinema que eu quero aqui no estado. Então, com a escola de cinema, que foi, eu acho que mais ou menos 4, 5 anos atrás, isso se tornou possível conhecer pessoas com cabeças parecidas que queriam criar novas ideias aqui no cinema local e começar a produzir isso. Então, como eu falei, era meio que uma rebelião pessoal minha e eu acho que vem dado certo de alguma forma, assim, relacionado à produção e conseguir fazer mais filmes, exibi-los e conversar sobre eles. É isso. Respondendo o porquê dessa avó, né? Eu acho que uma seleção meio que natural, assim. Sempre convivi com ela, sempre morei com ela e, e essa relação com o audiovisual também, né? Tem uma relação muito forte, assim, pelo menos na minha perspectiva com memória, assim. Acho que é por isso que eu sempre acabo seguindo essa linha do documentário, né? Enfim, com todo esse hibridismo que o cinema contemporâneo já vem carregado, né? Mas sempre vai partir de uma tentativa de guardar alguma coisa, de preservar alguma coisa. E minha avó sempre foi um desses, como eu já falei, né? Um desses exercícios favoritos, assim, de querer preservar ou de achar que tenho esse papel de preservar ou de alguma forma construir, né, alguma coisa assim que ela não pôde ter, que ela não pôde fazer ou que ela fez de outra forma. Eu acho que é isso, meio que tem uma relação com a responsabilidade de estar mudando um pouco, né, uma coisa que a gente deixou perder. E tem sim uma relação muito forte com um histórico de esvaziamento da família. Antes, né, eu cresci numa família muito grande que se reunia nos aniversários e faziam festas enormes, e aí com o falecimento das bisavós, avós, aí isso vai se esvaziando, né? A família vai se separando. Então, é um pouco o resultado disso, né? Claro que a pandemia influencia muito diretamente, assim, né, nessa coisa de esvaziamento, mas é um meio que um resultado disso, assim. Num projeto maior que eu quero fazer com ela, eu quero também trazer isso como uma camada importante, assim, como as famílias elas vão se desintegrando mesmo e se formando em outras, assim. É interessante também observar isso na perspectiva de como é que ficam essas pessoas, né, que envelhecem, onde, onde elas ficam, né, nessa história toda de novas formações, de família. Então, acho que é um pouco disso. Olha, um negócio que o Wesley falou, que, tipo, acho que eu nem iria falar, mas que eu acabei lembrando e achei muito massa, essa coisa dessa mudança, tipo, desse núcleo familiar e tal, porque, por exemplo, meu avô, que era casado com essa minha avó, do filme Zélia, ele faleceu em 2012. Então, tipo assim, eu sempre, desde criança, assim, tipo, ele sempre tinha problemas que ele era diabético, então, tipo, eu sempre tinha problemas de saúde e tal, então, tipo, muito da vida de minha avó foi cuidando dele. E aí, no momento que ele faleceu, pouco tempo depois, ela começou, tipo, a desenvolver o Alzheimer. Sendo que a gente também não entendia muito bem algumas atitudes dela e tal, como Alzheimer. E eu acho que é muito uma coisa que eu comecei a perceber, e aí, primeiro, depois que eles se mudaram da casa que eu comentei, que eu cresci, e depois que meu avô faleceu, as relações de minha família, tipo, foram mudando, assim. A casa dos meus avós era um lugar que estava sempre cheia, e, tipo, tinha vários familiares, vários vizinhos, vários amigos deles, que inclusive é bem doido que eles moravam no centro, então
a casa, os vizinhos deles eram sempre muito velhos. Tanto que, tipo, acho que tinha um vizinho de minha avó, que acho que foi o único aniversário de 100 anos que eu fui em minha vida, sabe? E, e aí, tipo, tinha... Essas pessoas todas morreram, sabe? E é engraçado porque eu sou o filho mais novo da filha mais nova de minha avó, que minha avó também é filha caçula. E minha avó tinha uma diferença de meu avô de quantos anos? De 8 anos. Ela era 8 anos mais nova que ele. Então, assim, minha família sempre foi muito mais velha do que eu. Além de que minha mãe foi me ter com 40 anos. Então, tipo assim, muitas dessas pessoas que estavam nesse... Tipo, muitas dessas pessoas que estavam nessa casa de minha avó, antigamente, tipo, elas faleceram. E outras acabaram, tipo, perdendo o vínculo, assim, sabe? Tipo, sei lá, primos de meus pais e tal, sabe? Tipo, meus pais hoje não... Meus pais, no caso, minha mãe, tipo, ela não encontra mais tanto com eles. Então, acho que foi muito uma coisa que eu fiquei na cabeça de, caramba, velho, se com a morte de minha avó, tipo, as relações familiares vão mudar drasticamente, assim, no sentido de que tem um núcleo de minha mãe, um núcleo de minha tia e um núcleo de meu tio, e que, de alguma forma, o que faz com que eles estejam juntos é minha avó. E aí eu fiquei muito viajando, assim, de como que isso ia se dar, como que... E também muito no sentido de entender que ela era a última de uma geração familiar, no sentido de que, tipo, ela teve 10 irmãos e ela foi a última a falecer. Então, de pensar que também com a morte dela, muita coisa ia se perder. E aí acho que foi muito por isso, assim. Tem também a questão da relação que eu construí com ela, porque, como eu falei, depois que minha avó faleceu, ela começou a desenvolver Alzheimer, teve momentos que ela praticamente morou aqui em casa. Então, tipo, se criou uma relação. Mas, curiosamente, quando eu era criança, é meio doido falar isso, eu gostava muito mais do meu avô do que de minha avó. Então, tipo, tanto que era engraçado que eu sempre ia dar a bênção para meu avô antes de minha avó, porque, tipo assim, eu gostava muito dele, assim, muito, muito, muito. E, e também porque, de fato, ele era uma pessoa mais carinhosa e tal que minha avó. Minha avó sempre foi uma pessoa um pouco autoritária e tal, tanto que, para quem me conhece já há um tempo, eu sempre reclamava de minha avó aqui em casa, sem falar, caramba, velho, ela falando um monte de besteira, sabe? Ficava o tempo todo falando mal do meu cabelo, falando que eu tinha que cortar, um monte de coisa. Mas é isso, sabe? Também, esse contato também trouxe uma relação de afeto muito forte. E aí acho que é muito por isso também que eu coloco dentro das frases do filme, das frases textuais, nesse filme todo mundo se ama. Que é justamente porque, como toda família, é uma doideira, né? Tipo, tem briga, tem várias questões, mas, não sei, o recorte que eu quis mostrar no filme foi justamente esse, tipo, de pessoas unidas que estavam ali em volta daquela casa e tal, e que se amavam. Acho que é também um pouco isso de pensar que o filme é uma ficção, que o filme é essa construção, sabe? Eu fui para outros lugares, mas é isso. Por isso, falar sobre minha avó. Não, eu acho ótimo. Eu sempre pensei sobre isso também. Eu fico às vezes pensando se esse lugar que a gente também busca, os avós, né, de uma relação que ela é próxima e não próxima ao mesmo tempo, também não tem a ver com um certo medo da solidão, sabe? De um jeito que a gente enxerga essa última geração mesmo, sabe? De como é que vai ser a nossa velhice, porque eu fico pensando que a gente tem uma projeção também, né? A gente busca porque existe uma projeção também, né? E eu fico pensando sobre isso, né? Assim, porque é um objeto mesmo que a gente. Essa questão que vocês conversam, que o Comoli tem muito claro, né? Que é o risco do real, ele trabalha com essa perspectiva de você não aprisionar o outro, né? De você construir junto com o outro, né? No filme. E aí você tirar a sua violência simbólica, né? De você como neto, talvez você é a pessoa que tem menos violência simbólica perante um objeto familiar, né? Perante uma pessoa que é familiar. Então, eu acho que tem uma busca, né? De uma projeção mesmo, né? Assim, o que vocês acham disso?
De alguma forma acho que sim. É, não sei muito bem o que falar em relação a isso. Mas tem uma Eu tô coisa. virando terapeuta quase, mas Sim, ontem perguntaram se você era psicólogo. Mas eu vou aproveitar também que acho que não tem ninguém com a mão levantada, e acho que eu também vou jogar uma, uma questão assim para Wesley e para Jorge também. Que é no sentido do como que é para vocês, tipo, lidar com o filme de vocês e relacionar eles com essa produção que a gente tem visto bastante, tipo, a partir da pandemia, dessa coisa de que a gente está vendo muito representações de um espaço que é privado, né? E tanto que teve até o edital, né, do... Caramba, não lembro, mas que era, tipo, sobre filmes de quarentena, que inclusive tem um filme de Everlândia. Não sei se era do IMS. Mas enfim, o como que vocês encaram, assim, essa questão? Porque, assim, falando um pouco por mim, eu achei muito doido, porque às vezes já que eu acabei também lançando o filme, tipo, mais pra agora, e o filme foi antes da quarentena, é meio doido, porque, tipo, ele é anterior, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tem um diálogo muito forte com filmes de quarentena e tal, por essa questão mesmo do espaço privado, por também estar falando sobre morte. E aí eu acho que era um pouco disso, assim, que eu queria também que vocês falassem. E eu também fiquei um pouco curioso, tipo, em relação a Wesley, quais foram, tipo, não sei, tipo, referências de filmes e coisas que você acha legal, sabe? Porque, às vezes, eu não sei, às vezes eu acho que, eu sempre levantei muito essa bandeira da coisa da autorrepresentação, de vamos contar nossas próprias histórias, vamos falar sobre coisas íntimas e tal, mas, às vezes, eu acho que isso não é uma coisa muito dada. A gente acha que o cinema, ele é escrever um roteiro, fazer uma ficção da forma mais tradicional possível. Não sei, porque eu acho que para mim mesmo demorou muito para pensar, tipo assim, eu posso fazer um filme sobre minha família, sabe? E eu não sei, acho que eu tive um pouco essa curiosidade e saber um pouco dessa questão mesmo de como vocês localizam o filme de vocês nessa questão de filmes que tratam desse espaço privado e o como também se deu muito na pandemia. Acho que é isso. Eu acho que essa coisa do espaço privado, para mim, assim, sempre foi, já vem, assim, não foi nesse momento que não foi a pandemia que me fez pensar nisso, assim, porque tem a ver com até essa tua segunda colocação dessa minha relação com o cinema, que sempre a gente começou já nessa busca por autorrepresentação, falo de referência, eu comecei muito assim com documentários, então foi tipo Eduardo Coutinho e a galera mais aqui do Nordeste, tipo Gabriel Mascaro, a própria Filmes de Plástico lá de Minas, que trabalham muito bem essa coisa da autorrepresentação, né? Por essa forma de cinema se relacionar muito com autorrepresentação, por ser uma forma de cinema mais barata, né? Por ser mais prática também, por ser mais acessível também, né? Então, de alguma forma, é um conjunto de fatores que influenciam para que a gente, de repente, entenda que é possível, sim, fazer um filme sobre uma avó, assim, em casa, com uma câmera, com algumas referências, entendeu? Então, essa minha relação com o espaço privado vem dessa construção de entender que minha vida se relaciona diretamente com o que eu faço, né? Isso em relação ao cinema. Se vocês forem assistir, assim, o que eu já me envolvi de trabalho desde 2016, quando a gente começou com o coletivo aqui, as produções, elas dialogam, de certa forma. Sempre que eu tenho o poder de intervir, assim, na produção, na construção da coisa, eu traço meio que uma linha, assim, um diálogo entre as produções, né? E isso eu aprendi com algumas referências, né? Com alguns realizadores aí no decorrer desse processo de pesquisa mesmo. Porque eu começo a estudar cinema
pelo TCC, né, fazer jornalismo não tinha nada a ver, assim. Aqui a gente não tem mercado, né? É até um pouco diferente da realidade do Jorge, porque, tipo, o Maranhão é muito grande e o Jorge mora em São Luís, que é a capital. Eu já moro mais no Entre Rios, que é Piauí e Maranhão, fronteira, né? Timon. Então, meu trabalho é muito mais voltado para o Piauí do que para o Maranhão em si. Então, já é um contexto bem diferente, assim. A gente também teve essa, estava até comentando, já estava comentando no início, a gente também teve esse impacto da Audi Blanc, então isso influenciou muito, assim, no processo, deu uma esquentada mesmo, porque é um contexto de não assistência. Então, a gente precisa se reinventar, precisa pensar essas formas de cinema mais, voltar a dizer, acessíveis, né? E principalmente em relação à referência, né? Hoje, até a pandemia reforçou isso ainda mais com festivais online, enfim, essas formações. Mas o acesso à internet facilitou demais, assim. Eu estudei muito autodidata, assim, fui muito autodidata e estudei muito pela internet e tive acesso a coisas que eu não conhecia, né? Que é o que eu mais me interessa, que são coletivos e as formas de produção, de realização coletiva. Porque foi assim que eu tive forças mesmo para seguir, para não desistir, porque toda vez que a gente se espelha num contexto como do eixo Rio-São Paulo, a gente se perde, assim, né? Porque é muito diferente, e não é uma questão de que eles são melhores, né? Que eles são mais superiores e tal. Não tem nada a ver com isso, são contextos diferentes, então a forma de pensar a produção é diferente, tem que ser diferente. E é por isso que a gente se destaca hoje, né? O Nordeste, o Norte como um todo, assim, em relação à produção, porque a gente meio que está ensinando, né, vamos dizer assim, a produzir de outra forma, né, a pensar cinema de outra forma, a até desglamourizar mesmo uma forma de produção, né, sei lá, expandir, pensar outras possibilidades. Então é muito massa ver um filme como o do Lucas, que foi feito em casa, com a câmera, e pensando outras formas de finalizar e conseguindo pegar edital, ganhando experiência com isso e tudo mais, porque aí a gente já começa a remodular, né, mais uma vez, essa cadeia aí de produção. E quem sabe daqui a uns anos a gente tem outro formato, assim, né, de realização que não se espelhe tanto nessa coisa mecanizada, cara, né, filmes de 12 milhões, eu acho isso absurdo, assim, 12 milhões aqui dava para financiar o estado inteiro e com muita coisa e muita gente boa ia aparecer, entendeu? Então eu fico um pouco espantado, assim, com essas coisas. Mas é isso, né? A gente está aí para tentar também, de alguma forma, adentrar isso para mostrar, né, o que a gente tem aqui. Enfim, acabei indo para outras coisas, mas é isso. Eu acho que Adorei, Wesley. a É isso pandemia aí. ela influenciou quase que de forma imediata, porque eu tinha um filme que iria ser finalizado após o carnaval do ano passado, que ele começou a ser filmado em 2019, mas que foi parado de uma vez, assim. Então eu fiquei por muitos meses completamente arrasado, pensando, não, não vou conseguir realizar esse filme, não vou conseguir finalizar. E aí veio Jorge, eu tô mal te escutando. Desculpa, eu sempre esqueço de juntar aqui. E aí, com o passar do tempo, acabou surgindo a Lei Aldir Blanc, que tinha um pouco de grana para curtas-metragens e tudo, então eu acabei passando. Então, mas aí mesmo tendo a grana nas minhas mãos, eu tinha um outro problema, que era como é que eu vou produzir esse filme no meio de uma pandemia? Como é que eu vou fazer esse filme de forma externa, com uma equipe, de forma segura e sem trazer nenhum risco para ninguém? Então eu acabei refletindo um pouco sobre como refazer esse roteiro, e aí eu acabei... Não tem nada a ver com o meu filme nem nada, mas eu assisti o Dogville, do Lars von Trier, que é um filme todo feito, um filme teatral. Então eu tive meio que a ideia, vou pegar esse roteiro e vou levar ele para o estúdio e trabalhar com uma equipe pequena, e tudo deu certo no final, ainda bem. Então foi meio que um desafio de vários meses de refazer essa produção para que conseguisse se encaixar essa nova realidade que a gente está vivendo. Isso também acabou influenciando na própria mostra que eu organizo, que é a Mostra de Cinema LGBT. Então, como o Wesley falou, eu sempre tento, quando eu faço seleção, eu sempre tento sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo e ver o que os outros estados estão produzindo. Então,
Então eu acho que ver essa galera fazendo cinema na pandemia, cinema autoral e sem grana, eu acho que isso também me deu força de alguma forma a não querer desistir do meu filme, no caso. Então isso aconteceu tanto no passado quanto esse ano. Então acho que foi muito importante para mim ver essa experiência de outras pessoas. E eu acho que a gente vai ter, né, uma profusão aí de filmes agora para serem lançados, né? Eu acho que a gente vai ter muita coisa para poder acompanhar, né, agora. Eu acho que vai ser um momento muito profícuo, por mais que tenha sido tão problemático, tem muita gente que conseguiu acessar, né, essas políticas públicas. Então a gente vai ver bastante coisa nova, diferente. Eu acho que vem boa coisa por aí, né? Sim, fora o contexto, né? Obviamente que a gente não está passando por um momento muito bom socialmente, mas muito bom não, péssimo. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente está produzindo em meio a um impensável, né? Enfim. Gente, tem alguém mais que gostaria de comentar alguma coisa, falar? Pode falar, Carol. Só para finalizar com a minha pergunta padrão, assim, finalizar não, mas se alguém mais quiser, obviamente. Atuação, principalmente em Colidiremos, porque é uma ficção e tem cenas muito fortes. Eu queria saber como que foi dirigir esses atores, ainda mais na pandemia. Na verdade, ele foi lançado um pouco antes da pandemia, no caso, no final de 2019, tudo por aí. Então, eu acho que foi muito complicado, primeiramente, achar os atores que topassem fazer aquelas cenas, e principalmente porque é um filme muito corporal, então acho que foram quase 3 meses de ensaios até eles entenderem exatamente a emoção que eu queria trazer, porque já que o filme quase não tinha fala, então eu acho que esses diálogos eles tinham que vir com o corpo. Então foi um processo muito demorado, mas que eu me orgulho muito da atuação de ambos no filme. Então acho que é isso. E Wesley e Lucas, além de Lucas, que já comentou sobre a direção da moça mostrando o apartamento, da sua tia mostrando o apartamento para a moça. Wesley, você dirigiu a sua avó em algum momento? Olha, essa pergunta é bem difícil, assim, porque uma coisa que eu penso muito é de que forma se dá essas direções, né? Principalmente no campo do documentário. Porque muitas vezes a maneira como você se comporta naquele set, né? Quando você está filmando alguma coisa, você influencia quem você está filmando, você influencia o espaço. Então você meio que está dirigindo aquilo ali de alguma forma, né? Então eu me utilizo um pouco dessas técnicas, né? Eu venho daí da escola da etnografia, comecei estudando muito pelo viés do documentário etnográfico e me encantei por essa coisa de exercitar isso, tanto que até na ficção mesmo eu gosto muito de coisas que virou até meme recentemente, os planos de 7 minutos do Abbas Kiarostami, enfim. Essas coisas de gente doida aí eu gosto, porque eu me encanto muito por esse exercício da fotografia, de olhar, de contemplar, e isso facilita muito, né, no apuro dessas técnicas, né, de como observar o cotidiano sem intervir, entre aspas, né, porque você sempre está intervindo com a câmera sempre vai ser um objeto ali. E aí, de certa forma, sim, eu dirigi ela em alguns momentos, né, influenciei ela a fazer algumas coisas, até na questão das perguntas, na parte do diálogo com ela. Eu acho que sim, acho que eu dirigi ela e foi uma coisa meio orgânica, assim. Não, eu acho que meio que inconsciente. Eu não tive essa intenção, vou dirigir ela para fazer como eu quero. Não, eu acho que só umas sutilezas ali, umas indicações, assim, uma coisa e outra, mas nada muito técnico, sabe? Enfim. Então, essa pergunta é meio engraçada, porque, por exemplo, quando às vezes eu vou fazer tipo, inscrição em festival, tem muita coisa que eu respondo, tipo, não se aplica.
Mas no caso de elenco, eu sempre coloco, não, é elenco principal, tipo, sou eu, minha avó, minha mãe e minha tia. E tem uma outra galera que aparece. Então. E, é meio doido, assim, porque, tipo, eu não consigo ver, tipo, um trabalho nesse sentido totalmente consciente, né? Porque eu acho que foi muito uma coisa de... E aí que eu tava lembrando agora, sobre como é o funcionamento de filme doméstico, que é uma coisa que, inclusive, tem sido mais pesquisada ultimamente e tal. E tem uma coisa que é muito característica, de uma relação entre quem filma e quem é filmado. Tipo assim, talvez um filme mais tradicional, não existiria essa coisa por exemplo, de minha avó tá comendo e perguntar, você tá filmando, tá tirando foto? Eu, não, eu tô filmando. Então, acho que existe um pouco de uma relação que eu acho que remete de fato essas imagens são, assim, dentro de uma perspectiva de um filme de família, de um filme doméstico, sabe? E aí eu acho que é talvez esse tipo de interação, assim, de tô te filmando, sabe? E eu acho que também uma coisa minha, né? Porque a Alicia que fez também a fotografia, né? Mas nos momentos em que eu não estava filmando, tipo, e aí momentos que eu apareço e tal. Eu não sei, sabe, tipo, eu entendo que em algum nível eu estava atuando porque existia ali uma consciência de que um filme estava sendo feito, mas eu não sei, eu não me sinto tanto assim, sabe? Não me sentia tanto assim, pelo menos. E aí, já que eu falei da coisa dos festivais, é muito doido também, só para comentar, porque tem muitas coisas que de fato eu fico colocando esse não se aplica. E eu sempre fico viajando como determinados formatos acabam não levando em conta que existem formas de fazer filme que não necessariamente vai ter, sei lá, por exemplo, no caso do meu filme, não existe uma função de direção de arte, sabe? Por mais que ela esteja lá, né? Por mais que minha avó ornamentou a casa de uma certa forma, mas dentro dessa noção mesmo de autoria que se convencionou no cinema, tem coisas que às vezes não se aplicam tanto que, por exemplo, eu gosto de dizer que é um filme sem roteiro. Não é no sentido de que, tipo, foi feito de qualquer jeito, não é isso. Mas no sentido de um entendimento meu mesmo sobre roteiro, enquanto uma ferramenta tipo assim, de um certo entendimento mesmo que eu vou ter do que vai ser filmado e também de uma certa comunicação com a equipe. E aí eu acho que o procedimento para fazer o filme não passou por isso. Então, não sei, já que você comentou essa coisa da atuação, eu também pensei nessa questão mesmo, sabe? De que às vezes determinados espaços de exibição acabam não sei, acho que nem passa pela cabeça, assim, tipo, tem filmes que não têm determinadas funções, mas não sei, só um pouco um desabafo em algum nível e uma coisa que eu acabei também lembrando. Entendi, obrigada. Gente, tem mais alguém que quer comentar? Acho que a gente pode ir meio que encaminhando, né, para o final. Bem, eu queria agradecer, então, vocês. Muito obrigado, eu acho que a conversa foi ótima. A gente vai ter isso gravado para a eternidade. E, então, todo mundo pode visitar o nosso canal para pegar. Mas eu queria passar uma última palavra, que vocês queiram falar alguma coisa, e para a gente se despedir. Mas muito obrigado mesmo pelo convite. Eu acho que é bom porque vocês estão se conhecendo e eu acho que são figuras novas, né? E isso vai para além daqui, eu espero. É isso, só Quero agradecer mesmo. agradecer. Oi, Só isso. desculpa, deu um delay aqui. Não, 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 só só queria agradecer agradecer. pelo convite, né? Sim, só agradecer pelo convite. Eu acho que sempre falo quando eu participo de debate que o bom dos festivais presenciais era a troca, né, que acontecia entre os realizadores. Às vezes você participa de um festival e está achando muito chato, e aí você encontra alguém que faz o mesmo tipo de cinema que você, e aí vira outra coisa, assim. E é muito interessante essas trocas. E eu acho que esses eventos, principalmente no contexto do Nordeste, tem que acontecer mesmo.
no que eu puder aqui. A gente tem o coletivo LabCine, né? Quem quiser saber mais, no Instagram LabCine, que a gente, de alguma forma, surge como um selo mesmo de fomento por sentir essa necessidade, né? De fazer acontecer esse tipo de debate, de tentar ser janela também para esses filmes que não chegam, né? Onde deveriam chegar. Enfim, muito obrigado, gente, pelo convite, foi bem legal. Jorge, mais uma vez, prazer aí. A gente se segue no Twitter. É isso, tamo junto, gente. Muito obrigado mesmo. Eu também queria agradecer pelo convite de exibição, que a gente está em conversa, acho que quase 2 meses, né, para tentar marcar essa data. Então, é muito massa conversar sobre as minhas obras e trocar uma ideia com os realizadores de outros estados, principalmente do Nordeste, que eu acho incrível esse novo cinema que vem sendo produzido aqui. E também queria fazer um convite para todo mundo que está aqui, para que vai ver a minha Mostra Kelly, que vai começar na próxima quarta-feira. É uma mostra só de filmes com temática LGBT e vai ser totalmente online, pelos canais do Centro Cultural Vale do Maranhão. Então, veja o nosso arroba, que é @mostra, QUELLY, que lá que hoje, inclusive, saiu a programação. Então, vai ser um outro festival online, com trocas de conversas de realizadores, que eu acho que vai ser muito incrível. Então, muito obrigado, novamente. Jorge, Exatamente isso. manda release para mim. Vou mandar. Se você tiver Inclusive, alguma coisa, pode mandar para mim que eu passo para os meninos. saiu hoje, Tá bom? inclusive, a programação, então tá correto sim, é Mostra Kelly, QUELLY. Então, agradecer novamente. Se você tiver algum template, alguma coisa que eu possa colocar no e-mail, sabe? Eu mando direto para eles, Tá, tudo para bem. todo Eu mundo. vou enviar tudo, então, hoje. Então, é isso, gente. Muito O que obrigado. você tiver, eu te ajudo. Tá bom? Eita, já ia esquecendo de falar. Então, acho que que agradecer, né? Acho que eu tô feliz de estar aqui. Eu sempre gosto de participar desses espaços. Eu acho que normalmente eu sou bem tímido, então geralmente esses espaços da UF são os que eu mais me sinto seguro por ser da UFES. E acho que é isso, assim, tipo, massa também, tipo, tá debatendo com realizadores de outro estado que não Sergipe, que acho que esse modelo não presencial tá permitindo isso, e que eu acho muito, não sei, dentro desse ponto de vista, né, de quem ainda estuda na UFES, mas que fez a graduação de cinema e audiovisual na UFES, de que, às vezes, eu sentia que faltava muita referência, assim, sabe, tipo, pra gente, no sentido de pessoas que estavam numa situação parecida com a gente, sabe, e que aí, às vezes, a gente até pensava, caramba, fulano em tal estado tem toda uma condição de produção que, às vezes, nem tem tão mais assim, sabe, e aí eu acho que essa coisa desses espaços não presenciais e que tá dando para a gente conhecer outras pessoas de realidades que são diferentes, mas que em algum sentido são parecidas com a nossa, eu acho bem massa, sabe? É isso aí, gente. Muito obrigado, então. Boa noite. Eu vou parar a gravação agora.